Eu tive um probleminha complementando com o segundo vídeo, né, pessoal? A questão 6. Explica o conceito de hierarquia racial. Eu expliquei já está dentro da outra questão, tá dentro da questão anterior, né? Hierarquia racial é quando se acredita que uma raça é superior à outra, com base em critérios etnocêntricos. Vou dar um exemplo. Quando o imigrante brasileiro chega lá nos Estados Unidos, ele só pode sofrer, por exemplo, sofrer com preconceito e a discriminação por parte de quem é nativo de lá, né? Norte-americano, né? Então eles tendem a ter um preconceito com quem é latino. Os países que tem na América Central e América do Sul, né? Quem é de base latina, eles têm um preconceito em cima, né? Então isso há uma postura de superioridade, né? A questão de você acreditar que uma raça é superior à outra. Ou então até mesmo na questão no período da Segunda Guerra, né? A questão do nazismo. As políticas de eugenia de Adolf Hitler, né? Adolf Hitler. Ele acreditava que a raça ariana era superior, então eles queriam dominar o mundo. É por isso que teve inúmeros conflitos, guerras, perseguição aos judeus, a questão do antissemitismo, né? Então, pessoal, é isso. Quando eu parto da minha análise, achar que uma raça é superior a outra, então, até mesmo a população nacional, os europeus que vieram para o Brasil, colonizaram o Brasil, a população branca que existe no Brasil, às vezes tende a analisar as populações que estão no interior, por exemplo, as pequenas comunidades indígenas que existem ainda, como se fosse algo inferior. Por exemplo, muitos ainda têm aquela ideia que índio é preguiçoso. Então tem essa questão da postura de eu analisar com base com base em critérios etnocêntricos outra cultura. Com base na minha cultura, no meu modo de ser, do meu modo de viver, eu analiso outras culturas, outros comportamentos. E eu digo que aquilo é errado porque não é comum a mim. Então é isso, pessoal. Hierarquia racial é você acreditar que uma raça é superior à outra com base em critérios etnocêntricos. Então está bem explicado lá na questão 6, viu? Vocês analisem a questão e vejam se está de acordo. Não precisa estar totalmente, não precisa estar igual, né? Ser uma cópia. Estando mais ou menos parecida ou com o mesmo conceito, mas de forma diferente, então está correta a questão. A questão 7. Por que houve incentivo da imigração europeia para o Brasil? Então esse incentivo, eu já expliquei em uma das questões. Houve incentivo, era uma tentativa de branqueamento da sociedade brasileira, ou seja, era uma resposta à ideia de que a população brasileira, composta por indígenas, negros e mestiços, não poderia construir um país desenvolvido, ou seja, a questão da mestiçagem era vista com maus olhos, então eles tentaram branquear a população, trazendo imigrantes europeus para ir se misturando com a população nacional e a população passasse a ser mais branca, né? Não ter tantas pessoas de cor, por exemplo. Então foi uma tentativa de branqueamento. Ou seja, você já parte para um viés que você percebe que a ideia do brasileiro mestiço era algo ruim. E que as pessoas que não eram brancas eram inferiores. Então, por isso essa tentativa de branqueamento. Essa política de imigração europeia. Questão 8. Qual a influência de Boas no trabalho de Gilberto Freire? Então está bem explicadinho na questão 8. Ele diz que Gilberto Freire foi aluno de Franz Boas na Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos. E ele houve a questão da uma inversão da questão da hierarquia racial e do pessimismo em relação ao brasileiro. A característica do período anterior. Então Gilberto Freire passou a ver a mestiçagem de uma forma benéfica, como um trunfo de uma civilização luso-tropical, ou seja, luso quer dizer que vem do Portugal, né? Ou seja, uma população renovada através da mistura. Então lá está bem explicadinho. Quem tiver mais interesse, procure a respeito
de Gilberto Freire. Tem inúmeros vídeos no YouTube também que servem de base também para vocês entenderem um pouquinho sobre esse importante sociólogo brasileiro. Questão 9. O que são estudos de comunidade? Esses estudos de comunidade eles focam aqui na questão da urbanização, da transição da urbanidade, da ruralidade para a urbanidade, ou seja, o processo de urbanização do país, que culminou ainda mais a partir de 1960 com a industrialização, né, com a forte industrialização do país. Então eles estudavam pequenas comunidades indígenas, pequenas cidades ou vilas, e esse tipo de estudo tinha um forte apelo desenvolvimentista e grande influência da escola norte-americana. Eles viam a questão da interação das culturas, né? E como essa cultura ia se integrar à sociedade nacional. E a questão 10. Qual a diferença da antropologia de influência da escola norte-americana para a antropologia funcionalista desenvolvida no Brasil por Florestan Fernandes? Então, a antropologia de influência norte-americana, ela possui um viés mais descritivo. Eles preocupavam em relacionar as práticas às heranças culturais, ou seja, do passado. Eles viam o desenvolvimento de uma sociedade com base no que era herdado daquela cultura. Ou seja, se a gente veio de Portugal, a gente tem aquela herança. E a questão das heranças culturais advindas dos inúmeras etnias que vieram para cá também, como os negros que vieram da África e até mesmo os indígenas que já existiam aqui, né? Essa questão da interação entre as culturas. Contudo, o foco mudou, né? A partir das ideias funcionalistas também, houve a mudança do foco de estudo. Os novos estudos eles buscavam mais a questão da mudança social no contexto do presente. A exemplo do estudo de Florestan Fernandes e Octaviano, que eu citei na aula passada, que eles diziam que eles buscavam estudar a cultura popular não como um vestígio do passado, como uma herança cultural, mas como uma manifestação que estava acontecendo no aqui e agora, algo legítimo das camadas populares. E a questão do processo de urbanização. A questão da modernização do país. Como essa modernização e essa industrialização fazia com que o país se desenvolvesse, fazia com que houvesse mudanças culturais. Qual a influência dessa urbanização acelerada e do processo de industrialização do país? Como isso influenciou o comportamento do ser humano? Como influencia a sociedade como um todo e as funções sociais, entendeu? Então, a partir desse momento, houve uma quebra de paradigma, uma quebra de padrão de estudo, né? Mudou o foco de abordagem de estudos. O foco de estudo da antropologia no Brasil. Então, pessoal, o conteúdo é esse. Estudem. Para a semana eu estarei postando uma nova atividade avaliativa. Outra coisa, as notas não ficaram tão boas de alguns alunos, porque tem alunos que não tem alguns alunos que eu sei que são bons alunos, mas não participaram nenhuma vez da minha aula, nem para dizer um oi no chat. Então, a partir desse momento, só vai computar, porque são 3 notas. Eu estou contando com a participação de vocês também. Eu considerei muita coisa do que foi feito no primeiro bimestre. Foi feita durante as aulas. Eu analisei bem, anotei quem tinha feito as atividades. Porém, na participação no chat, tem muita gente que não participou, não mandou atividade, não estava nem aí. Acho que estão preocupados só com os outros professores, como se sociologia e filosofia não reprovassem. Então, vamos focar em participar. Eu quero pelo menos um comentário de cada aluno. Se tem 7 alunos ou 9 alunos, então vai ter que ter pelo menos um comentário a respeito do conteúdo, alguma pergunta no chat. Porque não tem condições de a pessoa não participar nenhuma vez e querer receber a nota. Então vamos participar, pessoal. Eu sei que tem alunos que são bons alunos, mas por algum motivo não estão participando. Então, a partir desse momento, eu quero pelo menos um comentário a respeito da atividade de hoje, por exemplo. Eu não fiz a correção? Então, se tiver alguma dúvida ou quiser deixar um comentário, eu achei interessante tal coisa,
sobre a antropologia de Florestan Fernandes, ou sobre o conceito de hierarquia racial, ou sobre as fases da antropologia, vocês vão ter que deixar algum comentário. É muito, muito simples. Eu quero apenas um comentário. Comentário de 2, 3 linhas tá bom demais, entendeu? Não fiquem sem participar, não, senão vai ficar sem uma nota. Tiveram alunos que eu botei um mínimo lá, porque assim, também eu não ia deixar com 0, porque isso ia ter prejuízo. Mas participem, viu? Tem alunos que estão com nota baixa por causa disso. Aí são 3 notas. Você tira uma nota baixa na atividade avaliativa, aí você não tem nota, vou dar um exemplo, não tem nota de participação, e a outra nota não ficou tão boa, por exemplo, de alguma atividade que você tenha feito no primeiro mês, por exemplo, que você tenha feito antes da pandemia, vai ter prejuízo, a nota vai ficar baixa. Não tem como eu botar uma nota mais alta. Então verifiquem isso. Pelo menos um comentário sobre a atividade de hoje, sobre a explicação da atividade, no caso, as respostas que eu dei aqui sobre a atividade, tem que deixar um comentário, pelo menos um comentário. Então é isso, pessoal. Participem mais. Deixem um comentário no chat que vai servir de nota também. Eu quero que participem. Então é isso, até a próxima. Fiquem com Deus. Não a gente tem que explicar as coisas para poderem vocês terem entendimento que teve gente que ficou com nota baixa por causa disso. Então é isso, pessoal. Até a próxima.